Muito bem, pessoal. Vamos lá então, nossa aula 15 de Física C. Gente, tudo certo? Olha lá. A gente vai agora mexer com a associação mista de resistores. Mas antes de qualquer coisa, eu queria explicar qual é a minha intenção, qual é a minha ideia nessa aula 15. Bom, você pegou lá a listinha no material, uma listinha escrita assim, associação mista, exercícios. E aí tem dois blocos, né? Aula gravada e aula online. Bom, a aula gravada é essa aqui que a gente está vendo, a gente vai corrigir essas questões. E galera, essa parte de associação mista, a matéria, na verdade, é o exemplo resolvido, entendeu? Para eu explicar a matéria, você tem que ver eu resolvendo as questões. Bacana? Então, fica comigo aqui para você entendendo a lógica, beleza? E o bloco escrito aula online, bom, aí a gente vai resolver nas aulas online, beleza? Então vamos lá, galera, questão 1 da aula gravada. Ele te dá esse circuito e vai te perguntando algumas coisas. Eu quero que você entenda que numa questão de vestibular, ele vai perguntar uma dessas letras, letra A, B, C ou D. Bom, eu, por exemplo, que quero treinar você para qualquer situação, vou fazer como se fosse tudo, beleza? Como se fosse uma questão completa para você entender o passo a passo. Bacana? Gente, a primeira pergunta que ele me faz aqui, ó, é sobre a resistência equivalente. Ele quer saber quanto que é o REC. Presta atenção. Quando ele fala assim, a resistência equivalente, ele quer que você transforme este circuito todo num circuito com apenas um resistor. E a lógica que a gente tem que ter aqui é, a gente vai pegando em blocos e vai sempre reduzindo. Bacana? Por exemplo, se eu der uma olhada aqui rápida nessa figura, eu consigo perceber que o R2 e o R3 estão associados em paralelo, ok? Bruno, por que eles estão em paralelo? Bom, você pode marcar os pontos, ó. Vou chamar aqui no positivo de ponto A e aqui no polo negativo de ponto B. Então, o que está entre A e B pega uma diferença de 18 volts. Combinado assim? Até porque, galera, lembra que a gente pode colocar valores, né? O ponto A representa 18 volts, tudo bem, ó? O ponto B representa 0 volts e a diferença de A para B, 18 volts, né? O que ele deu aqui, tranquilo? Gente, enquanto não passa por uma resistência, o potencial se mantém. Então, se esse é o ponto A, daqui até aqui, ó, como não tem nenhuma resistência, repete a letra, ponto A, beleza? Daqui até aqui, gente, seria o ponto B. Percebeu? Tranquilo? Quando eu passar no R1, eu vou ter a queda de potencial, lembra? Uma parte da energia potencial vai virar calor, aquela história toda. Então, nesse ponto aqui, galera, eu teria um outro potencial que eu vou chamar de C. Tudo bem? Legal? Então, olha só. O ponto A representa 18 volts, né? Ó, vou deixando aqui pra gente lembrando. O ponto B representa 0 e o ponto C eu não sei quantos volts, né? Depois a gente tem que calcular isso. Tudo bem? E aí, galera, o R2, ele pega quais pontos? Ó, ele pega o ponto C e B e o R3 também. Legal? Então, se R2 e R3 pegam os mesmos pontos, CB, CB, quer dizer que eles estão em paralelo. Bacana? Caso você não tenha enxergado, ó, repara que esse ponto aqui também é ponto C, esse aqui também, este é ponto B e esse aqui também. Bacana? Legal, ó. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer, galera? A gente vai pegar o R2 e o R3 e vai juntar num só. Bacana? Essa junção de R2 com R3 seria uma junção em paralelo, tá? Ó, então eu vou organizando aqui. Paralelo R2 com R3. Tudo bem? Gente, se é uma associação em paralelo e nós estamos pegando dois resistores, a gente pode aplicar aqui o produto pela soma. Ó, resistência equivalente entre 2, 3, beleza? R2, 3 é igual a produto dividido pela soma. Mas lembra, tá, gente? Eu só posso fazer isso porque são dois resistores, né? Ó, 1 e 2. Bacana? Então vai ficar assim, 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. 18 sobre 9, ó, tá vendo ali? Produto dividido pela soma, eu vou ter que R23 é igual a 2 ohms. Tudo bem? Então tá aí. Percebeu aqui a jogada, gente? Ó, legal? Quer dizer que eu peguei esses dois caras
e juntei num só. Bacana? Peguei esses dois e juntei num só, que a gente vai chamar de R23. Tudo bem? Bom, depois que você fez isso, você fala assim, Bruno, então o resistor equivalente vale 2? Ainda não. Galera, quando a gente faz esses dois em paralelo, a gente pega os dois e junta para virar um só. Então essa figura principal, ela na verdade ela foi simplificada para isso aqui, ó. Ela virou algo mais ou menos nesse padrão. Eu tenho aqui um resistor, 2, R1, que vale 4 ohms, né, ó, e o R23, que a gente acabou de calcular que vale 2 ohms. Percebeu aqui como que ficou no final das contas? Legal, ó. Meu circuito ficou assim. Tudo bem? Beleza? E aí, gente, preste atenção. R1 e R23 estão associados de que jeito? Galera, se o meu circuito virou aquilo ali, agora é uma associação em série. Repara que a corrente total que sai da pilha, da fonte de tensão, vai passar tanto no R1 quanto no R23. Beleza? Então, se eles são percorridos pela mesma corrente, eles estão associados em série. Legal? Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer série, quem com quem, ó? R1 com R23. Tudo bem, gente? Eu vou pegar esses dois camaradas aqui e vou juntá-los para virar um só. Percebeu? E aí, galera, quando eu faço isso, o meu circuito ele vai ser reduzido a ser isso aqui, ó. DDP da pilha, apenas um resistor, chamado de resistor equivalente. Tudo bem? Legal? Então, repara, a ideia é essa, é sempre pegar reduções, associações. Paralelo, junta, vai virar um só. Aí juntou, agora é série, vai juntar. E aí você vai reduzindo, vai compactando o circuito até ele virar um circuito simples. Bacana? Então, galera, a associação em série é mais de boa, né? É só somar, lembra disso? Então, resistência equivalente, esse camarada aqui, ó, vai ser, na verdade, R1 com R3, a soma deles, né? R1, pessoal, vale 4, R23 vale 2, bacana? 4 mais 2, vou chegar numa resistência equivalente de 6 ohms. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Esse é o resultado da letra A. Tudo bem? Até aqui, gente. Legal? Bacana. Bruno, e a letra B? Galera, a letra B, eu consigo respondê-la nesse cantinho aqui, ó, que sobrou do nosso quadro. Beleza? A pergunta da letra B é quanto vale a corrente total. Lembra, a corrente total é aquela que passa pela fonte. De boas? Meninos, qual que é a jogada aqui? Essa corrente total, é mais fácil você olhar o circuito simplificado. Beleza? Circuito simplificado ao máximo seria este. Beleza? Então a dica, falou de corrente total, você tem que entender que este circuito dado tem que ser reduzido àquilo ali. Bacana? Então olha só o que nós temos. DDP da fonte, 18 volts, resistência equivalente, 6 ohms, e eu quero, galera, calcular a corrente que passa no circuito simples. Beleza? O que a gente faz? Quando é simples, toda a DDP da fonte vai para o resistor equivalente. Então fica assim, ó, DDP da fonte é igual a REC vezes I total. Aqui é 18, aqui vale 6. Daqui, galera, a gente descobre que a corrente total é igual a 3 amperes. Legal? Passam aí nesse circuito ao todo 3 amperes. Concordam? Tudo bem? Então tá aí, letra A e letra B. Gente, preste atenção. Geralmente, em algum momento isso vai acontecer. Eu estou fazendo as figuras passo a passo para você entender o que foi acontecendo. Era isso, foi reduzido àquilo ali, e esse foi reduzido para o mais compacto possível. Vai chegar um momento que você vai fazer isso de cabeça, sem ficar desenhando. Mas, até chegar lá, faça esse passo a passo. Bruno, meu Deus, mas não vai dar para fazer isso em 3 minutos. Mas peraí,
Para você conseguir fazer isso em 3 minutos, você tem que treinar. E o treino, galera, é do zero, é indo passo a passo. Em algum momento, você vai perceber que não vai mais precisar fazer o desenho. Você vai enxergar essas reduções de primeira, percebe? Mas para chegar nesse nível, galera, você tem que fazer todo um passo a passo primeiro. Legal? É só um momento coach aqui no meio da aula. Gente, presta atenção. Eu quero que você entenda que agora a gente sabe a corrente total, beleza? Quando eu chego nesse número, a corrente total vale 3 amperes, e aqui também, da agora para frente ele pode me perguntar um monte de coisa. E eu coloquei todas as possibilidades aqui. A primeira delas que ele me pergunta é: qual é a tensão elétrica em cada resistor? Gente, eu vou ter que fazer 2 contas aqui. Tensão, queda, diferença de potencial. A e C é um valor que eu vou ter que descobrir. E depois de C para B, ok? Marque os pontos que vai ficar mais organizado. Bacana? Então vou apagar aqui. Não vou apagar essa figura. Eu preciso dela. Tudo bem? E também não vou apagar, por enquanto, tá? Essa figura aqui, que eu vou precisar ainda para a gente continuar. Oi? Gente, letra C. Eu quero calcular a diferença de potencial no primeiro resistor, R1, esse cara aqui. Tudo bem? Se você preferir, e eu prefiro, use as letras. Gente, a queda, a diferença de potencial do R1, eu vou escrever assim, de A para C. Então, esse cara é a queda de potencial de A para C. Tudo bem? Beleza? É isso que eu estou querendo descobrir. Bruno, como que eu calculo isso? Você vai olhar para a figura e vai me responder. Entre A e C, qual é a resistência total? Tudo bem o que eu perguntei? A resistência equivalente apenas de A para C. Gente, de A para C só tem o R1. Então você vai usar essa resistência. E qual é a corrente que passa no R1? 3 amperes, a corrente total. Tudo bem? Então quando você for fazer essas contas, entenda qual é a resistência equivalente entre aqueles 2 pontos, entende? Não no circuito inteiro, entre os pontos A e C, e qual é a corrente que está passando nele. Bacana? Então olha só, galera, de A para C, como só tem uma resistência, é fácil. Queda de potencial de A para C é igual a R1, a resistência equivalente daqui para cá, vezes a corrente que passa nele, a corrente total. Tudo bem? Então, como é que fica isso? R1 vale 4, a corrente total vale 3, 4 vezes 3, me deu aí, ó, 12 volts. Tudo bem? Então, 12 volts é a diferença de potencial, a tensão elétrica, a queda de potencial no R1. Tudo bem? Por que eu gosto do termo queda de potencial? Porque ele é claro, ele é cristalino. Vou apagar aqui, hein? Ele é claro, ele é límpido. Gente, presta atenção. Quando você faz aquela conta ali, você calcula quantos volts eu perco ao passar aquela resistência. Então olha a ideia. Quando você fez R1 vezes 3, 4 vezes 3, deu a queda de potencial de A para C, 12 volts, não foi? Olha a lógica. Eu tinha 18 volts no ponto A. Vou perder 12 ao passar no R1. Quantos volts eu tenho no ponto C? Olha que fácil. Tenho 18, perco 12, eu vou ficar com 6 volts. Então, galera, o ponto C tem um potencial de 6 volts. Olha a diferença. 18 para 6, a diferença de potencial, 12 volts. É isso que você fez. Bacana? Sabe por quê, galera? Dependendo se você caminha com os pontos e com os valores, a segunda pergunta você já respondeu. Quer ver? Diferença de potencial no segundo resistor. Olha onde você vai entender agora. O segundo e o terceiro estão em paralelo. Então a queda de potencial deles é a mesma, né? A diferença de potencial deles coincide, é a mesma, vale a mesma coisa. E, gente, R2 e R3 é CB, né? Então aqui é a diferença de potencial de C para B. É a segunda pergunta que ele quer. Pessoal, eu posso simplesmente vir na figura e falar o seguinte: o ponto C tem 6 volts, o ponto B tem 0. Queda de potencial, 6.
de 6 para 0, caiu 6. Acabou. Já respondi a segunda pergunta. Mas o aluno, ele pode falar assim, Bruno, mas é porque já estava aqui. E se não tivesse? E se aqui eu não soubesse que é 0? Como é que eu faria? Galera, lembra que eu disse que para calcular uma diferença de potencial, é bom você saber a resistência e a corrente? Por exemplo, a corrente que passa em cada resistor eu não sei, né? Eu ainda vou desenhar ela aqui. Não é a corrente total porque ela vai se dividir, lembra? Então, olhar para esse R3 sozinho ou para o R2 sozinho não te ajuda, porque você não tem a corrente. Bacana? Mas eu posso olhar para o equivalente de C para B. A resistência equivalente de C para B é aquele R23 que está aqui, ó, que eu não tinha apagado. Então, para essa situação, onde eu só tenho a corrente total, é melhor você fazer o seguinte. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto C, aqui é o ponto B. Eu vou olhar para essa figura, que eu já tinha desenhado, e vou ver o seguinte. A diferença de potencial de C para B é igual à resistência equivalente entre esses pontos. R23 vezes a corrente total que está passando aqui. Legal? Ó, eu estou usando essa figura para calcular a diferença de C para B. Tudo bem? Por que eu não estou usando aquela? Porque eu não sei, galera, quanto vale a corrente que passa aqui, ó, que eu vou chamar de I2, e não sei a corrente que passa aqui, que eu vou chamar de I3. Eu não sei. Se eu soubesse, dava para fazer, mas como eu não sei, eu vou usar o lugar onde eu conheço a corrente, R23, tá bom? Então, ó, R23 vale quanto? 2, a corrente vale 3. Ah, mas a gente já sabia, né? A de queda de potencial de C para B vale 6 volts. Né? Ó, eu só estou aqui confirmando o que eu já tinha falado. Muito bom? Show de bola? Galera, então vou apagar aqui, tudo bem? Ó, ver se você sacou aqui a ideia. Vou apagar aqui para a gente poder continuar. Pessoal, aí ele me pergunta a letra D, né? Olha a pergunta da letra D. Qual a corrente que passa em cada resistor? Tudo bem? Então, primeiro, tem um cara aí que a gente já responde. A corrente que passa no primeiro resistor vale quanto? Olha lá na figura. No R1 passa 3 amperes. Por que, Bruno? Porque ele pega a corrente total. Tá aí, ó. Beleza? Já respondi. O que eu queria te mostrar com essa letra D não é essa pergunta. Eu quero te mostrar como calcular a corrente I2 e como calcular a corrente I3. Beleza? Como é que eu calculo a corrente individual de cada resistor? Tudo bem? Galera, para eu calcular o I2, você vai ter que olhar em qual resistência ele está passando. Gente, o I2, está vendo aqui? Ele está passando no R2. Então é essa resistência que eu vou usar. E o R2 está pegando quais pontos? C e B. Ou seja, ele pega 6 e 0. A diferença de volts é 6 que ele vai pegar. Tudo bem? Então olha só como que eu vou escrever. A diferença de potencial de C para B, ou a diferença de potencial no segundo resistor, dá no mesmo, tá, galera? É só uma forma de escrever. É igual a R2 vezes I2. Fique esperto. Por que R2 vezes I2? Esta resistência multiplicada pela corrente que passa ali. Legal? Você não pode pegar a corrente total, por exemplo, e colocar aqui para fazer a conta. Porque não é a corrente que passa no R2. Pode crer? Beleza? Ó, por isso que eu falo. Aqui, a figura, velho, é 70% da questão. Pode crer? Tirei essa estatística de onde? De lugar nenhum. Mas eu acho que passa mais credibilidade. Bacana? Então, ó, vamos lá. Vamos fazer essa conta aqui. Eu quero o I2, lembra? Diferença de potencial de C para B. Aqui, velho, ó, tá tudo aqui já calculado. Vale 6. Bacana? R2 também vale 6. Vezes I2. Então, daqui, galera, a gente tira aqui I2 vale 1 amperes. 1 amperes. Muito bem? Então tá aí. Galera, agora a gente sabe, vou colocar aqui, ó, que essa corrente I2 vale 1 ampere. Beleza? E, gente, presta atenção. Se eu quisesse calcular a corrente I3, para.
Eu vou fazer a conta aqui só porque eu gosto de fazer a coisa bonitinho, tá? Mas já dá para matar a resposta. Pensa, chega a 3, vai dividindo, vai? Lembra disso? Aqui está passando 1 e aqui está passando quanto? O que está faltando, né? Passam 2. Quer ver? Ó, diferença de potencial de C para B é a mesma do resistor 3, tá vendo? Que é como R3 vezes a corrente que passa no terceiro resistor. Gente, aqui vale 6, aqui é 3, vezes 3, olha lá, ó, não falei? Rapaz, esse negócio da matemática, bicho, tem jeito não, ó. Você vai para um lado, vai para o outro, você chega no mesmo lugar. Bacana? A lógica é essa aqui, ó. Vou apagar esses pontinhos aqui rapidinho. Não, precisava deles, né? Foi mal, gente, espera aí. Tô pensando aqui qual design fica melhor. Tá vendo aqui, ó? I2, 1 ampere, melhor assim. E o I3, que vale quanto? 2 amperes. Bacana? Chega a 3, divide. Vai 1 para você, vai 2 para cá. E repara, galera, o cara que tem menos resistência é onde passa mais corrente. A associação em paralelo é assim, beleza? O cara de menor resistência passa mais corrente. E na letra D, galera, para finalizar essa parte, existe uma outra forma, que quem viu a aula 14 vai olhar e vai falar assim: Bruno, já sou craque. Professor, mas eu não vi a aula 14. Está dando muito mole. Beleza? Gente, a outra forma de você calcular corrente individual, a de cada resistor. Saca só. Você vai olhar as resistências que estão em paralelo, esses dois, tá vendo? E vai ver se há uma proporção entre eles. Esse cara é o dobro desse. Se você perceber que aconteceu isso, um é o dobro do outro, um é o triplo do outro, pode fazer assim que fica mais rápido. Coloque uma tabelinha, resistência e corrente. Vai colocando as informações. Na linha da resistência, na linha do R, organiza do maior para o menor, do grande para o pequeno. Bacana? Então vou fazer assim, 6 ohms, 3 ohms. Bacana? A corrente que passa nesse cara, no grande, você sempre vai chamar de X. Olha que bacana. Gente, o que acontece com a resistência? De 6 para 3, ela divide. E ela divide por quanto? Ela divide por 2. Bacana? No paralelo, R e I são inversamente proporcionais, porque a DDP é a mesma, né? O U é a constante. Então, se a resistência dividiu por 2, olha que lindo. A corrente tem que fazer o contrário. E, velho, o contrário de dividir por 2 é multiplicar por 2. Olha que lindo. Então, aqui vai ficar como, professor? Professor! 2x. Bacana? E o que você sabe? A corrente que passa no primeiro resistor é o que a gente tinha chamado de I2. Lembra disso? Esse cara aqui nada mais é do que I3. E eu sei que a soma desse com esse tem que dar a corrente total. Então, olha o que eu posso montar. X mais 2x tem que ser igual à corrente total, que vale 3 amperes. 3x igual a 3, portanto, x é igual a 1 ampere. Acabou, morreu. Bacana? Por quê? Se o I2, que é o meu x, vale 1 ampere, quanto que vale I3, que é o 2x? 2x vale 2 amperes. Tá vendo? Ó? Dependendo do seu treino lá na frente, se você fizer a parada na moral, você faz aquilo ali de cabeça. Bacana? Então tá aí, galera. Para eu finalizar aqui as informações, queda de potencial de C para B vale 6 volts, conforme nós calculamos na letra C. E aí, meu amigo, olha para este circuito aqui. Ele está pronto. Quando eu digo que ele está pronto, eu quero dizer o seguinte. Quando eu olho para cada resistor, vou apagar aqui para ficar ó, para você meter aquele print, tirar aquela foto bacana, tá? Saca só. Quando eu olho para esse circuito, eu consigo ver quanto que cada ponto tem de potencial elétrico, 18, 6 e 0. Quanto de corrente passa em cada resistor, 3 amperes no primeiro, 1 ampere no segundo, 2 no terceiro. E eu consigo ver as quedas de potencial.
seja olhando no resultado laranja, seja fazendo a diferença, né? De 18 para 6, eu perdi 12. De 6 para 0, eu perdi 6. Bacana? E o que você tem que entender? Quando você chega aqui, 0, você vem, e quando você passa pela fonte, pela pilha, pela bateria, de 0 para 18, ou seja, você ganha potencial, porque a pilha é para isso, né? É para dar potencial elétrico, enquanto as resistências vão consumindo, vão tirando para dissipar na forma de calor. Muito lindo, galera. Segura aí, porque na parte 2 eu queria te contar uma história. Que história, Bruno? A história da família Coulomb. Sabe por quê? Toda vez que eu dou essa matéria, o aluno às vezes até consegue entender, manda bem. Pô, Bruno, faço isso aí agora já de olho fechado e tal. Mas em algum momento ele se pergunta o que seria o volt. O que seria esse volt? Por que, Bruno, aqui é 6 e aqui é 6? Por que não some e dá 12 volts? Esse tipo de pergunta é uma pergunta, digamos assim, pertinente. Eu me fiz enquanto eu era aluno. E aí eu desenvolvi uma ideia para você tentar meio que ilustrar o que está acontecendo ali. Por isso a parte 2 é fundamental, para você ver a história da família Coulomb. O quê? Calma, segurei. Só assiste.